Olá, meus alunos! Estamos aqui então para mais uma aula. Na aula de hoje, a gente vai continuar fazendo juros simples. Na última aula, a gente viu fórmulas para a gente calcular tanto o juro quanto o montante do nosso valor. Então, o que a gente vai fazer hoje é treinar através de exercícios essas fórmulas vistas na última aula. Só para a gente lembrar, coloquei um formulário aí, né? Primeira fórmula do cálculo do juro. O juro é a multiplicação entre o capital, a taxa e o tempo. Coisas importantes que a gente tem que lembrar. Quando a gente for substituir valores numéricos na fórmula, a taxa ela tem que vir em forma de números decimais. Normalmente ela é dada através de porcentagem no enunciado dos exercícios. E o tempo ele vai ser dado no exercício também. Se os juros vão ser contabilizados ao ano, ao mês, ao semestre, ao dia, isso aí a gente tem que analisar o exercício. E principalmente, a gente tem que ver o que o exercício pede. O tempo da taxa tem que ser igual ao tempo pedido. Os dois têm que estar na mesma unidade. Se um for através de mês, o outro vai ser através de mês, para dia, para ano. Isso aí é a mesma coisa. E o montante, né, que é o total de dinheiro acumulado, é igual o capital, que a gente iniciou o exercício, mais o juro calculado. É isso que a gente vai fazer então. Vou passar para vocês aqui então alguns exercícios. Vou fazer esses exercícios junto com vocês para a gente ver como resolve esse exercício. A partir disso aí, eu vou passar uma lista para vocês que vai ser postada no Google Sala de Aula, com exercícios para vocês fazerem utilizando as fórmulas também. É um treino, é uma maneira de vocês fixarem esse tópico aí da matéria, para vocês ficarem com o conteúdo bem gravado. Então não deixe de acessar o Google Sala de Aula, eu vou postar a lista de exercícios junto com o link desse vídeo. Então, qualquer dúvida, vocês podem voltar ao vídeo, eu vou tentar explicar de uma forma bem calma e tranquila, bem devagar para vocês entenderem. Mas mesmo assim, se porventura vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar. Vocês têm meu contato, eu estou aberto aí para tirar a dúvida de vocês. Então vamos mandar ver. No exercício número 1 eu digo o seguinte. Uma pessoa investiu um capital de R$ 5.000 em um certo banco. Sabendo que a taxa desse banco é de 4% AA significa ao ano. Calcule o montante final dessa pessoa depois de 13 anos. Então vamos lá. Primeiro olhando aquelas duas coisas que eu falei anteriormente para vocês. A taxa tem que estar em porcentagem no enunciado. Mas quando a gente for resolver, a gente tem que passar essa taxa, que vai estar em porcentagem, para número decimal. 4%, 0,04. E depois a gente vai olhar a questão do tempo. A taxa está dada em anos. E o cálculo que ele pede para a gente fazer do montante é depois de 13 anos. Então a gente tem tanto a taxa quanto a nossa pergunta em anos. Então a gente não precisa mudar nada no tempo. Bora então para a nossa resolução. A gente viu que o montante é o capital mais o juro. Então até aí, simples. O capital a gente tem, R$ 5.000. Mas o juro a gente ainda não tem. Aí a gente vai ter que calcular. Por isso que eu comecei o nosso exercício aqui, ó. O cálculo do juro. O juro é igual a 5.000, que é o nosso capital, vezes 0,04, que é 4% em número decimal, vezes 13, porque ele falou que são 13 anos o tempo que isso vai ficar lá. Fazendo esse cálculo bem simples, chegamos aí a R$ 2.600. Depois a gente tem que o montante é igual a 5.000, que é o capital, mais 2.600, que é o juro. A gente tem um montante total
de R$ 7.600. Sobre isso aí, então, a gente viu, fazendo de uma forma bem devagar e com bastante atenção, basicamente a gente substitui os valores nas fórmulas que a gente tem. Depois é só fazer conta, isso aí você já sabe. Beleza? Vamos para o exemplo 2 agora. Uma pessoa fez um empréstimo de R$ 4.100. O juro do empréstimo é 0,5% AM. AM é ao mês. Calcule quanto essa pessoa pagará depois de um semestre. Então vamos lá. As duas coisas primordiais no exercício. Passar a taxa de porcentagem para decimal. Então 0,5, né? 0,5% é igual a 0,005. Lembrando que para passar de porcentagem para decimal, só a gente dividir o número por 100. E depois vamos ver a questão da taxa com o tempo. Aí é 0,5% ao mês. Só que no enunciado ele pede para calcular depois de um semestre. Então, um está em mês, o outro está em semestre. Por isso que a gente tem que fazer a transformação. Coloquei até aqui para vocês lembrarem, ó. Um semestre é igual a 6 meses. Por isso que na hora do cálculo do juro eu usei 6, não usei 1. Depois, substituindo os valores na fórmula. 4.100, que é o capital, vezes a taxa, 0,005, vezes o tempo, que são 6 meses. Se a gente fizer esse cálculo certinho, vamos chegar em R$ 123. Nosso montante, então, é o nosso capital mais o nosso juro. 4.100 mais 123. Então, ele pediu emprestado R$ 4.100. Mas devido ao juro, depois de um semestre, ele vai pagar R$ 4.223. Ok? Bora para o próximo. No exercício número 3. Ele é um pouco diferente dos outros. Agora, eu não estou pedindo mais um montante. Vamos ver o que eu estou pedindo aqui. Eu digo para vocês, se uma pessoa aplicou R$ 42.000 a uma taxa de 0,82% ao mês e retirou o montante de R$ 44.410,80, quantos meses levou o investimento? Então agora eu já te dei o montante, ao contrário dos outros dois exercícios que eu pedi o montante. Então, a gente tem que sempre prestar atenção no que eu estou pedindo. Eu pedi para vocês quantos meses levou, ou seja, quanto tempo levou isso aí. Agora a gente vai manipular as fórmulas de um jeito diferente. A fórmula que a gente tem que enquadra a variável de tempo é a fórmula do juro. Só que para fazer a fórmula do juro, a gente precisa primeiro calcular quanto que foi o juro. Por isso que eu vou começar agora da fórmula do montante. De novo, o nosso montante foi dado no enunciado, é igual o capital mais o juro. Com isso aqui, a gente descobre quanto foi o juro, podendo substituir esse valor na outra fórmula. O juro é igual o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, apesar de um pouquinho diferente esse exercício, a gente vai resolver de uma maneira bem parecida, usando as fórmulas que a gente já conhece, as fórmulas que a gente já tem. Então, no mais aqui, mostrei para vocês como a gente montou, o resto é só fazer cálculo. Outra coisa importante nesse exercício. Os cálculos às vezes podem confundir um pouco a gente. Ó. Aqui a gente tem muitos números decimais, né? Aqui principalmente. Então fiquem muito atentos a isso aí. Se errar o cálculo, vai perder o exercício. Tem que fazer as contas com bastante atenção. Nesse caso, chegamos então a 7 meses se a gente fizer certinho. Beleza?
Toma muito cuidado, principalmente quando os números forem um pouquinho mais difíceis para trabalhar, atenção redobrada para não errar nisso aí. O exercício número 4, eu digo a vocês o seguinte. Quanto uma pessoa tem que investir se ela quer ter um montante final de 50 mil reais, sabendo que ela 19 meses disponíveis? A taxa de investimento é de 2% ao mês. Ou seja, eu não falei para vocês o capital, mas eu disse que depois de 19 meses, investindo a uma taxa de 2% ao mês, ela quer ter 50 mil reais. Então, nesse caso, 50 mil foram o montante. Então, vamos para a nossa fórmula de montante. O montante é igual ao capital mais o juro. O montante eu já dei para vocês. O capital é o que eu quero saber, mas o juro a gente não tem. Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos substituir na fórmula de juros. Juro é igual o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, em ambas as equações, a gente tem duas variáveis, tanto o capital quanto o juro. Mas o que a gente pode fazer é uma substituição. A gente não sabe que o juro é igual a C vezes 0,02 vezes 19? A gente pode substituir esse J no lugar desse aqui, ó. Chegando a isso aqui. O montante é igual ao capital mais o nosso juro colocado em função do capital. Aonde estava J, a gente colocou C vezes 0,02 vezes 19. Ficando aqui com uma equação com uma variável, o que a gente já sabe resolver. Então, é uma das maneiras de a gente resolver esse exercício aí. É uma maneira bem simples, bem rápida, no mais é só fazer conta também. De novo, tome muito cuidado com essas contas. O que pode parecer simples nem sempre é fácil. Qualquer errinho minucioso aí pode dar um problema de valor. Aqui, uma coisa interessante, que diferente dos outros exercícios, nesse exercício a gente tem um capital, que é a nossa resposta. Na hora de fazer o cálculo, ele vai dar uma sequência numérica decimal. É importante a gente lembrar também que com dinheiro a gente trabalha apenas com duas casas decimais. Por isso que eu coloquei aí, 88. No mais, então, é o que a gente tinha para hoje. Fizemos vários exercícios aí, manipulamos as formas de maneiras diferentes, e é isso que eu espero de vocês. Saber interpretar o enunciado, com esses valores da interpretação, calcular o que foi pedido. Fiquem atentos para o Google Sala de Aula, tem uma lista nova de exercício lá, qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo. Muito obrigado, gente. Bom estudo a todos.